Então agora eu quero relacionar esse fluxo de calor, os fluxos de calor, com as variáveis mensuráveis, né, que no caso é a temperatura, né, a única variável mensurável que eu quero tratar aqui. Né. E para isso eu lanço mão da lei de Fourier, certo? Então, para um fluido de Fourier, da mesma forma que foi para um fluido newtoniano, né, eu tenho uma relação constitutiva. Né? Então, a relação constitutiva da lei de Fourier é tranquila ali. Né? É o fluxo na direção x menos k del t del x e o fluxo, o componente do fluxo na direção y menos k del t del y. Tá? Então, substituindo as equações 1 e 2, no caso, a expressão que simplifica o termo advectivo aqui, e a relação lá da lei de Fourier, substituo no balanço da energia e tenho a minha equação da energia aqui. Tá? Então aqui eu tenho o nosso termo advectivo, ρ dH dx mais ρv dH dy. Como K é uma propriedade física e nós estamos admitindo que ela é uma constante, né, eu vou ficar com o K d2t dx2 mais d2t dy2, ou seja, o laplaciano da temperatura, que é o termo de condução, né, mais o termo de geração. Tá? A equação ainda não está 100%, né, da maneira como eu queria, porque eu ainda tenho a entalpia aqui, né, desse lado, e desse lado aqui eu tenho a temperatura. Eu quero colocar toda a equação em função de uma variável mensurável. Né? A variável mensurável é a temperatura, não é a entalpia. Né? A entalpia é uma variável combinada, uma variável termodinâmica combinado ali. Então, se eu tenho um líquido, né, ou um gás ideal, que vão ser 99% das nossas aplicações, né, a relação entre entalpia e temperatura é uma relação muito simples, né, uma relação termodinâmica bem conhecida nossa, que é o que define o calor específico à pressão constante. Então, nós temos ali, né, para um líquido ou para um gás ideal, o DH sendo simplesmente CPDT, ou seja, a entalpia depende somente da temperatura, não tem nenhuma dependência da pressão para essas duas classes de fluido, certo? Então eu substituo o DH por CPDT e fico com essa expressão aqui para o termo advectivo, que é o transporte da energia com a massa. O termo de condução se repete aqui, K vezes o Laplaciano da temperatura, mais o termo de geração interna de calor, certo? Numero essa equação como sendo a equação 4. Né? E eu poderia me dar por satisfeito, né, trabalhando com essa equação 4 para resolver vários problemas, mas eu posso ainda estender um pouco mais a faixa de aplicação do meu balanço de energia se eu voltar atrás e incorporar novamente aquele termo do trabalho das forças tangenciais, né? Aquele termo que é relacionado ao trabalho irreversível, que nada mais é do que a conversão de trabalho mecânico em calor via atrito, certo? E isso é feito agora aqui na sequência, né? Então, como é dito aqui, alguns problemas, a conversão de trabalho mecânico em calor por dissipação viscosa pode ser relevante, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um fluido muito viscoso que escoa com uma velocidade relativamente alta, produzindo grandes valores de gradiente de velocidades, né, a geração de calor por atrito ali vai ser importante. Um outro exemplo que é comum quando a gente fala desse tipo de situação é reentrada na atmosfera de veículos espaciais, por exemplo, né, satélites. Né? Então, a gente costuma ter ver em filmes, né, esse tipo de problema acontecendo. Né? Velocidades muito altas, né? A atmosfera deixa de ser muito, muito, muito rarefeita, começa a ser um pouco mais densa, e aí esse atrito, né, do escoamento pelos altos gradientes de velocidade começa a ser importante e tem uma geração de calor ali. Tá? Então, a dedução desse termo de geração ela é um pouco mais complexa porque envolve lidar com aquele tensor de tensões tangenciais lá que a gente tinha, os componentes do tensor da tensão dos tangenciais e geralmente é um pouco mais complexo. Né? Então eu vou colocar ela aqui a posteriori. Tá? Então, nesse caso, para incorporar esse termo, a gente soma, né, um termo do lado direito. Então, só para recapitular aqui como ficou a equação, né, porque ela está um pouquinho diferente aqui. Ela parecia com
o ρ aqui multiplicando, o ρCp multiplicando, eu vou passar o ρCp, eu vou dividir, na verdade, toda a equação por ρCp, tá? Então, aqui do lado esquerdo, na advecção, não vai ter nada, aqui vai ficar com K sobre ρCp, né? Que vai ser o meu alfa aqui, certo? Então, alfa vezes o Laplaciano da temperatura, o termo de geração Q3 linhas por unidade de volume dividido pelo ρCp, e apareceu esse novo termo aqui, ó, que é um μ sobre ρCp, né? É um μ, que é a viscosidade dividido pelo ρCp, vezes uma função φ, que é a chamada função dissipação, né? Tá? Ela é dada por essa expressão aqui. Ó. Não importa muito de onde vem isso daqui no momento, né? Mas lembre que ela vai levar em consideração aqueles componentes do tensor, tal xy, tal yx e o próprio gradiente de velocidade, certo? Tá? Então, ela é escrita dessa forma, né? Ela é esse primeiro termo aqui que é elevado ao quadrado, mais esse outro termo aqui que é 2 vezes o que está aqui entre colchetes, né? E o termo de dissipação μ-φ, ele é importante em altas velocidades, né? Quando a gente tem gradientes elevados e a viscosidade é alta também, tá? E uma coisa interessante de nós notarmos aqui é o fato de que essa função φ, ela sempre vai ser positiva, certo? Tá? O que confere essa natureza irreversível do processo. Então, sempre vai ser uma geração de calor quando eu tenho atrito viscoso, né? Nunca vai ser um sumidouro de energia, sempre vai ser uma fonte de energia sob a forma de calor, devido à natureza irreversível do processo, tá?